Vou falar como atriz. Por exemplo, na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uhum. Uma atriz que vai casada, que vai interpretar uma cena onde ela vai ter que beijar, abraçar. Aquilo não é considerado adultério, mesmo se a novela for uma novela bíblica. Então não estaria indo contra o que a Bíblia diz, mesmo Uhum. que seja para demonstrar um fato histórico. Excelente Isso pergunta. é algo que me conflitou demais e eu deixei a minha carreira Aham. por conta não só da Bíblia, mas que eu não me sentia mais à vontade em estar atuando mesmo, sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso. Eu acho sua pergunta muito pertinente. E aí eu tenho que respondê-la com uma certa clareza e ética ao mesmo tempo. Eu tenho os meus limites nesse papel aqui. Sim. Eu sou apenas o consultor. Sim, sim. Eu não posso ser Mas o se você autor. fosse chamado para ser Eu ator, por exemplo. particularmente, eu não colocaria, se eu fosse ator, eu não faria um beijo contra a mulher. Você Então. entendeu? Eu não faria. Eu, Rodrigo, não faria. E, às vezes, você sabe que nem às vezes os autores, eles têm toda a autonomia textual. Porque tem coisas que são pedidas, às vezes, de cima para baixo. Sim. Às vezes é o diretor de arte, aquela coisa toda, nem o autor. Tem coisas que, às vezes, nem o autor queria daquele jeito. Eu, Rodrigo, particularmente, não colocaria cenas que envolvam beijo. E se eu fosse um ator também, eu não atuaria. Eu até faria, talvez, um papel, mas nunca um papel que envolvesse contatos físicos, Porque sexuais. eu comecei a ou assistir coisa. a Gênesis, enfim, uma personagem, falei, poxa, essa personagem, que bonita, tá dando um exemplo tão lindo, eu fui assistindo, essa eu gostaria, quem sabe eu não volto a atuar, fiquei até olhando, de repente começou uma cena de beijo, de não sei o que, daí eu olhei pro meu marido e falei, acho que não tá certo eu voltar a atuar para fazer essa cena Não, específica. é uma situação conflituosa. Eu digo assim, o que eu pude perceber da direção de todo mundo lá, em primeiro lugar, você sabe que pregar o evangelho numa sociedade plural, pós-moderna, líquida, com valores bíblicos, que são muitas vezes antissociais, ao mesmo tempo atender, não é uma coisa tão simples. É difícil, né? Não estou querendo passar pano, Sim, justificar nem nada, mas não é tão simples assim sim. a coisa, você sabe, né? A gente sabe que existe um super cuidado, até nas cenas da primeira noite, do Exato. casamento, existe uma delicadeza ali. Por né? exemplo, Mas ainda teve existe o uma contato, às vezes. situação, eu não lembro mais em qual cena que foi, qual personagem, que eles colocaram uma atriz com o marido. Eu não lembro qual agora de cor, mas teve essa situação. Essas questões levantam-se também. E cada novela que passa, a gente tem até um lema, que foi eu o autor desse lema. Esse foi o autor, tá bom? Que a próxima novela tem que ser melhor do que essa, e essa tem que ser melhor do que a anterior. E essa tem que ser inferior à próxima. Então algumas coisas vão corrigindo, você tá entendendo? Vão corrigindo. E essa é uma questão que já foi levantada lá. Eu não sei se nessa próxima agora como é que ficará isto. A única coisa que falaram que às vezes tem determinadas situações que eles acabam deixando para prender o público, senão o público não vem. O público não vem. É uma situação delicada mesmo. E o pessoal está amadurecendo e está sempre se questionando. E pode ser, não sei, mas pode ser que até amanhã eles cheguem à conclusão, aquilo tem razão, que coincide com o que você falou. Vamos tirar essas cenas de beijo, não precisamos disso para manter a Bíblia. Você entendeu? Hoje, particularmente, eu não faria. Agora, o interessante é que mesmo que haja alguns problemas aqui e outros ali, Deus está usando isso aí para atingir pessoas. E alguém pode perguntar assim, Rodrigo, mas essa novela até ligada a uma religião que não é a sua e tudo. Veja bem, aí que está a minha posição, Karina. Como eu falei, para mim, se você perguntar, doutrinariamente você tem convicção da guarda do sábado? Tenho. Eu falei, eu posso dar um monte de versículo aqui. Mas você percebeu como eu coloco? Eu acho que eu não posso, por um lado, chegar e esconder o que eu sou, senão eu vou cair lá no comecinho da nossa conversa, falando coisas só bonitinhas, Deus é amor, que aí não faz diferença nenhuma. É muito difícil hoje em dia, porque a gente não pode expressar a nossa própria opinião, mas como que a gente vai falar o que a gente pensa? A gente não precisa agredir o outro, Exatamente. mas tudo agora, né? Não quero dizer que eu seja perfeito, mas eu procuro sempre, sim, ser claro. Dentro ou seja, da sua convicção, você né? sabe que o Rodrigo que está sentado aqui é um adventista do 7º dia. Ponto. Sim. Mas eu tenho a plena convicção que o povo de Deus, ele é maior, ele não cabe dentro da minha igreja, ele é maior do que os que estão comigo, você está entendendo? Tanto é que uma das escritoras que a gente
tem muito valor para ela, não que ela seja Bíblia, chamada Ellen White. Ela fala no livro Parábolas de Jesus o seguinte, que no céu nós teremos 3 surpresas. Pessoas que nós talvez tínhamos certeza de encontrar ali, talvez a gente não encontre. Pessoas que nós jurávamos que não iríamos encontrar, talvez nós encontremos. E a terceira surpresa, como é que eu mesmo estou lá. E eu vi algo muito parecido no Paraíso Perdido, de John Milton, que ele também fala algo análogo. Então eu deixo Deus atuar, você está entendendo? E nesse aspecto, por que eu também estou ali? Ora, eles vieram até mim. Se eu não aceitasse fazer esse papel de consultor para colocar as cenas, tudo o mais próximo possível da Bíblia, e eu acho bacana porque isso me obriga também a ficar estudando a Bíblia. Hoje mesmo, enquanto estava vindo para cá, uma das autoras estava mandando mensagem para mim: Rodrigo, eu quero fazer o fulano de tal assim, mas eu estou lendo na Bíblia que tem esse detalhe aqui. Como é que eu posso construir isso aqui sem forçar o texto bíblico? Sim. Há um respeito muito grande. Por exemplo, quando vai construir o nome dos personagens, muitos personagens eu que dei o nome, porque eles pedem assim: Rodrigo, eu preciso de 4 soldados hititas. Né? Eu não vou fazer uma novela de alemães colocando um camarada chamado Severino e o outro Zé Ricardo. Né? Tem que ser Wolfgang, né? Gerhard, alguma coisa assim. Eu vi um personagem em Gênesis que chamava Fofona. Foi você que deu esse nome? Não, Fofona é um apelido, né? Fofona é um apelido. Eu falei, gente, já tinha Fofona nessa época. É o apelido, ali foi um apelido. Mas, por exemplo, você tem vários outros nomes. Abumani, que aparece agora, que é um nome egípcio. Então você tem que criar um nome que seja realmente o nome da época, um nome daquela etnia e que seja abrasileirável. Cria esse neologismo aqui, né? Abrasileirável. Ninguém vai falar Gerhard, né? Então você vai falar... aí já a gente dá uma portuguesada na coisa assim. Então elas sempre procuram ali. E quando entra para dar liga, criando personagens que não estão ali, o objetivo é puxar. E eu falo assim, sabe, Karine? Isso é uma coisa muito pessoal minha. Eu sou ruim de mira, porque eu nunca atirei. Eu nunca peguei um revólver na mão e atirei. Então, se eu tivesse apenas uma chance e eu pudesse escolher a arma, eu ia pegar uma metralhadora. Porque algum tiro pega. Então, se Deus... eu quero apressar a volta de Jesus, eu quero pregar o evangelho. Então eu agradeço porque isso não significa proselitismo. Não é proselitismo, é falar do evangelho. Então você me chama aqui, eu estou testemunhando do evangelho. Olha quantas pessoas eu estou alcançando graças à sua fama. Eu escrevo um livro, quantos leitores eu estou alcançando graças àquela editora. Eu estou ajudando na novela, quantas pessoas estão conhecendo a Bíblia através daquela novela. Eu estou fazendo o meu programa, pregando na igreja, eu atiro de metralhadora. Onde me der oportunidade para levar o conhecimento da palavra de Deus, eu vou e levo. Quer sejam meus pares, quer sejam não. Você está entendendo? A gente